você. Vamos para a terceira aula da série sobre o Evangelho, como ele se aplica à nossa vida. Eu queria dizer para você que é a quarta vez que eu estou gravando, isso não vou editar, vai direto. E orem por essa série, irmãos, orem pela nossa EBD, orem pela série de mensagens. Sempre algo está acontecendo para atrapalhar, sempre alguma coisa está acontecendo. Parece que a tecnologia não me ama, ela me odeia. E estou com o Heitor aqui junto comigo, talvez você vai ouvir um barulhinho. Tem os vizinhos gritando também, né? Tem sempre o vizinho aqui do lado gritando, os meninos gritando. Gritam pra caramba, mas é isso aí. Vamos para a aula então. E o celular já caiu, tudo, mas vamos para a aula, tá bom? Vamos lá, gente, aula 3, o tema é obediência de Jesus é a minha agora. Então, a obediência de Jesus, ela é a minha obediência. Por quê? A gente vai ver sobre isso na aula de hoje. E na questão da aula aqui, que é importante, nós temos alguns objetivos que eu queria passar para você na nossa aula. Primeiro, é que você perceba que Jesus, como homem, foi um homem perfeito em obediência. Ele amou a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Em segundo lugar, quero que você entenda o conceito da obediência ativa e passiva de Jesus e como essa obediência ativa e passiva se aplica à nossa vida. Terceiro, compreender que nossa união com Cristo substitui a herança pecaminosa de Adão. E por último, queremos aplicar aí um pouco dessas verdades para a nossa vida, certo? Em primeiro lugar, primeiro ponto da nossa aula que é importante a gente começar a entender é sobre a vida humana de Jesus. Jesus, na sua vida humana, viveu uma vida perfeita, uma vida em completa obediência a Deus. E ali Jesus amou a Deus em um nível máximo, Jesus amou a Deus em um nível absoluto, acima de todos os níveis que nós, seres humanos, conseguimos viver e amar, que deveríamos, mas conseguimos, tá? Ele amou de uma maneira que Adão não amou, ele obedeceu de uma maneira que Adão não conseguiu obedecer. E isso aconteceu desde a sua juventude. Quando você olha para a Bíblia e vê os relatos sobre a vida de Jesus, e muitas vezes nós vemos assim, achamos que é só sobre o ministério de Jesus. A Bíblia não fala sobre a infância dele, é verdade. Mas leia os textos de maneira retroativa. Quando a Bíblia fala de Jesus, ela fala sobre o seu caráter, ela fala sobre ele, a Bíblia fala sobre a sua natureza, sobre a sua divindade. O Evangelho de João, por exemplo, é um dos evangelhos que mais falam sobre a divindade de Jesus e que também devem ser lidos de maneira retroativa. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e andou entre nós, então Jesus ele encarnou como Deus em carne. Então, todos os textos que falam sobre a impecabilidade, sobre a perfeição, sobre a obediência de Jesus, falam sobre a sua infância, juventude e vida adulta. Tá bom? Isso é importante você lembrar. Em João 8:28, nós temos um conceito interessante que a gente precisa entender, que é absolutamente importante para a gente compreender no dia de hoje, tá? João 8:28, 8:29 na verdade, diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus agradava a Deus em tudo. João 8:46, ele pergunta a seguinte pergunta, ele diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ele sabia que a sua vida era impecável e que as pessoas não tinham como acusá-lo de pecado algum. Lá em João 4, verso 34, Jesus também tem uma realidade interessante. Ele diz que a comida, ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então a vida de Jesus é uma vida de perfeita obediência. A vontade de Jesus, a comida de Jesus, né, é fazer a vontade de Deus, é se alimentar da vontade de Deus. Ele usa essa relação, essa expressão interessante. Então isso deve ser lido de maneira retroativa. Jesus obedeceu a Deus de maneira perfeita, absoluta, e era uma obediência interna e externa, por dentro e por fora. Era aquilo que as pessoas poderiam ver. E outra, precisa ver que às vezes, né, Jesus
não era visto como obediente pelos fariseus, por exemplo. Isso não significa que Jesus era desobediente. Internamente, completamente, Jesus era obediente, por dentro e por fora, mesmo que as pessoas algumas pessoas quisessem negar isso, mas Jesus foi obediente em tudo, certo? É interessante que lá no início do ministério de Jesus, em Mateus 3,17, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 3,17 diz, Jesus após o seu batismo diz, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Então, no começo da sua caminhada, mas lá para o final já do seu ministério, na transfiguração, a mesma realidade acontece lá em Mateus 17:5. Deus, não só Jesus falando sobre ele mesmo, ou enfim, ele falando sobre ele, mas o próprio Deus, essa voz veio do céu, em Mateus 17:5 também, na transfiguração, onde ele diz o seguinte, uma voz resplandecente, uma nuvem resplandecente o envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam. Então o próprio Deus confirmou, testificou, verificou de que Jesus era um filho obediente, um filho muito amado, um filho muito amado por ele, certo, gente? Então vamos avançando. E o segundo ponto que é importante, que a gente vai caminhar, se Jesus foi obediente, o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos perceber então e vamos falar sobre esse conceito de obediência à luz da Bíblia, aos olhos de Deus e a maneira, os dois aspectos da obediência de Jesus. Jesus obedeceu de maneira ativa e de maneira passiva. Esse conceito é importante para entender como que a obediência se aplica a nós e o que ela tem a ver comigo, tá bom? Em primeiro lugar, sabemos que Jesus morreu por nós? Sim, sabemos. Mas antes dele morrer por nós, ele viveu por nós. Ele teve uma vida completa de obediência a Deus. Então, muitos cristãos, muitas pessoas pensam que o mais importante é a morte. Claro, a morte é a consumação final da sua obra. Mas antes de Jesus morrer, a vida de Jesus não foi um mal necessário. Não foi só um mal necessário para ele morrer, para ele chegar à morte, né? Foi algo que fez parte da sua obra, que fez parte da sua experiência de salvação por nós, do seu sofrimento, da sua dor e também da sua obediência. E ele viveu o que nessa vida? Ele viveu uma vida em totalidade, ele viveu a lei de Deus em sua totalidade. Jesus viveu em um perfeito amor, em um completo amor a Deus e viveu uma obediência de uma forma ou de um jeito que nós nunca poderíamos viver. Jesus viveu uma obediência de uma forma que eu e você nunca, jamais poderíamos viver. E é isso que a Bíblia nos mostra. Você lembra da última aula, lembra lá de como que você começa a pensar em amar a Deus, em implicações práticas do seu dia a dia, e você vê que você é reprovado. Em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas simples, em coisas complexas, nós somos normalmente ou geralmente reprovados pela nossa obediência, pelo nosso amor a Deus. Mas Jesus não. Ele viveu de uma maneira, de uma forma que nem Adão, nosso pai, porque mesmo a obediência sendo algo fácil para Adão, ele estava em um ambiente favorável à obediência, a única coisa que foi imposta para ele foi uma ordem de não comer de um fruto, que o fruto em si não era ruim, mas a sua postura. Ele falhou, ele errou naquele processo, naquele momento ali. E os filhos de Adão também erraram. Nós também caímos com Adão e nós continuamos caindo após Adão. Nós nunca viveríamos como Jesus viveu, tá? Isso é um ato importante. Então, o primeiro aspecto da obediência de Jesus aqui é a obediência ativa. A obediência ativa é uma obediência de Jesus de maneira ativa à lei de Deus. Ele obedece essa lei, ele obedece o preceito da lei. Ele foi obediente
em plenitude a lei moral de Deus. Essa lei impressa no coração, conforme Romanos 2, 12 a 16, você pode ler, que foi implementado no coração humano, implementado no coração de Adão, é uma consciência que os homens desobedecem e suprimem também essa consciência e negam, buscando as suas idolatrias. Jesus obedeceu essa consciência moral, essa lei moral, essa realidade santa de Deus, né, que foi colocado também no coração do homem, escrito em tábuas, entregue a Moisés. Jesus obedeceu de maneira perfeita. Jesus obedeceu de maneira perfeita essa lei. Ele foi ativo na sua obediência aos preceitos da lei, aos mandamentos de Deus. Jesus, ele obedeceu e ele viveu uma obediência moral que nós não poderíamos viver, como nós falamos. Ele estava sob a lei, ele nasceu abaixo da lei e ele viveu abaixo dessa lei para redimir a todos que também estão abaixo dessa lei. Lá em Gálatas 4, do 4 a 5, você pode ler, pausa o vídeo, leia com calma. Paulo diz que Jesus obedeceu, Jesus se colocou, na verdade, abaixo da lei, sob a lei, debaixo da lei, para redimir aqueles que também estavam debaixo da lei e debaixo dessa maldição, porque nós não obedecemos. Jesus se colocou para obedecer e a sua obediência trouxe vida, trouxe redenção, sobretudo. E há um segundo aspecto da obediência de Jesus, que é a obediência passiva, à lei de Deus. E a obediência passiva diz respeito a Jesus sofrer as punições pela quebra da lei. Então perceba a diferença. Enquanto a obediência ativa, Jesus obedece de uma forma que nós não poderíamos obedecer. Jesus obedece os preceitos da lei de maneira ativa. Na obediência passiva, Jesus sofre a punição da quebra dos preceitos. Ele sofre a punição da quebra dos preceitos. Então Jesus sofreu a punição da quebra da lei. O que isso significa? Que nós que quebramos a lei deveríamos sofrer essa punição, mas Jesus sofreu em nosso lugar. E por que Jesus então obedece ao sofrer a punição? Por que a obediência é passiva? Porque Deus o havia enviado para fazer isso. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E para morrer pelos nossos pecados, Jesus tinha que obedecer. Então foi obediência passiva. Ele recebe essa incumbência de sofrer pelos pecados, pelos meus e pelos seus pecados, certo? Então há aqui uma recepção dessa punição, dessa quebra da lei por Jesus. Ele obedeceu passivamente à vontade de Deus de sofrer a nossa penalidade. A vontade de Deus era que Jesus sofresse pela penalidade dos seus eleitos, daqueles que ele iria redimir. Então, para isso, Jesus teve que obedecer. Isso é o que nós chamamos de obediência passiva. E há aqui uma citação interessante que diz o seguinte: Jesus, ou ele assumiu livremente essa obrigação em obediência à vontade do Pai, essa obrigação de sofrer a punição. Assim, obedeceu ativamente à vontade moral universal do Pai, que chamamos da lei de Deus, e obedeceu passivamente à vontade específica do Pai para ele, de sofrer a penalidade por nossos pecados, tá? Então isso é bem interessante, bem importante aqui. Jesus sofreu, ele recebeu, ele obedeceu passivamente à vontade específica do Pai para ele, de sofrer a penalidade dos nossos pecados, tá certo? Hebreus 10:10 há uma indicação interessante. Ele diz assim: pelo cumprimento dessa vontade de quem? Do Pai, de que fôssemos santificados, ele fala, pelo cumprimento dessa vontade
fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, a vontade de Deus foi cumprida no sacrifício de Jesus, de maneira que nós fôssemos salvos, fôssemos redimidos, né, pelo sacrifício do corpo dele oferecido uma vez por todas. Nós fomos santificados, separados por Deus, por essa realidade, por esse ato de Jesus, em sofrer a nossa punição. E precisamos entender que o sofrimento de Jesus não foi apenas o sofrimento da sua morte ali, mas foi de toda a sua vida. Então, Jesus ele sofre essas punições, ele sofre essa realidade. Também, claro, que na cruz ele sofre a punição máxima, mas como homem ele já começa a sofrer desde a sua, que nós chamamos de humilhação. Quando Jesus deixa a sua glória e vem viver entre nós, Jesus já experimenta um processo de humilhação. E na sua humilhação, Jesus sofre, já está sofrendo por nós, já está sofrendo o nosso sofrimento, que deveria ser apenas nosso, por estar em uma realidade de pecado, em um mundo caído, em um mundo pecador. Você pode ler lá Isaías 53, verso 3, Isaías 53, verso 3, é um texto interessante que fala sobre a maneira como Jesus viveu nessa vida humana pelos nossos pecados. Isaías 53, verso 3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isso já foi na sua vida. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Olha que interessante. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em alta estima, ou como em estima. Essa foi a realidade da vida de Jesus, uma vida de dores, uma vida de sofrimento. Então Jesus já na sua obediência passiva, ele já estava sofrendo por nós, sofrendo no nosso lugar, pela vontade de Deus de nos santificar. Na sua humilhação ele estava sofrendo por nós. A Bíblia diz também que ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, em Hebreus 9,14. Lá em Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo, pelo qual o Espírito Eterno ofereceu de forma imaculada a Deus, nos purifica. Ele foi oferecido como um sacrifício. Em Hebreus 4, 14 ao 15, você pode ler com mais calma, diz que nós temos um sumo sacerdote que sofreu por nós, que sofreu a nossa penalidade, que não apenas ofereceu o sacrifício, mas ele foi o próprio sacrifício. Ele foi o sacerdote e foi o sacrifício. Isso nós chamamos então de obediência passiva, que é Jesus sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer em obediência a Deus. Por último, então, nós provavelmente nos perguntamos: como podemos então ter uma obediência perfeita aos olhos de Deus? Se vimos na última aula que a nossa obediência ela é incompleta, nós não temos como obedecer e amar a Deus em sua plenitude. Vimos que Jesus foi esse que amou a Deus, obedeceu a Deus em plenitude, obedeceu a Deus até de maneira passiva, recebendo a nossa punição, recebendo as punições da lei que eram para nós. Como que nós então somos vistos diante de Deus? A resposta para isso é o que nós chamamos de união com Cristo, é o que Paulo, esse conceito bíblico de uma união. Existe então uma união nova, uma nova realidade, uma união com Deus, com Cristo, que transforma, que reconfigura, que renova essa realidade aos olhos de Deus, a maneira como Deus nos percebe, a maneira como Deus nos vê, a maneira como Deus nos trata a partir dessa união com Cristo, tá? E como nós vimos então, Jesus ele assumiu a nossa obrigação, esse é o primeiro ponto, que era de obedecer a Deus,
e ele assumiu a nossa responsabilidade, que era de sofrer a punição pela desobediência. Então Jesus, ele assume a obrigação que era nossa, porque a gente não consegue, ele obedece de uma maneira que a gente não consegue, e ao mesmo tempo Jesus fica com a responsabilidade da nossa desobediência. Olha que coisa! Jesus, ele assume a responsabilidade da nossa desobediência e sofre no nosso lugar a nossa punição, a punição que era para a gente, para nós. E aí há uma ideia que é importante que nós falamos anteriormente, que você precisa lembrar. Você lembra de Adão? Lembra lá da história de Adão, do nosso representante? Lembra que eu falei que isso seria importante para a gente entender novamente? Então leia Romanos 5, a partir do verso 13 em diante, ali, do verso 12. Leia o capítulo 5 inteiro. Romanos 5 tem uma realidade que é importante, que nós precisamos tratar aqui para a gente finalizar a nossa aula. E diz assim: portanto, verso 12, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou pular para o 14. Todavia a morte reinou desde Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, Adão era o tipo daquele que viria, que é o segundo Adão, o último Adão, que é Jesus. Entretanto, não há comparação, verso 15, entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Pela transgressão de um só homem veio a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência ativa e passiva de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmãos, isso aqui é algo revolucionário no Evangelho. Nós nunca conseguiríamos obedecer a Deus, mas Jesus, em sua obediência, anula as consequências, anula aquilo que o pecado causaria em nós, que foi iniciado em Adão. Jesus então faz romper essa realidade. E aqui a gente volta ao conceito do representante legal. E há uma citação aqui que eu queria ler para você, que diz assim: não haveria absolutamente nenhum benefício para nós se Jesus tivesse simplesmente vivido e morrido como uma pessoa comum. É somente porque ele viveu e morreu como nosso representante que a sua obra se torna benéfica para nós. Entenda que se Jesus fosse um homem comum, isso não tinha ocorrido. Ele não poderia morrer no nosso lugar. Mas como Jesus era o escolhido de Deus para morrer no lugar dos eleitos, para morrer no lugar daqueles que haveriam de ser salvos, então essa realidade ela se completa. Vê lá no texto de Romanos que o texto não fala que todos serão salvos, fala que muitos serão salvos. De maneira que todos pecaram em Adão, muitos serão salvos pelo sacrifício de Cristo, pela vida de Jesus, pela obediência ativa e passiva de Cristo, a sua vida perfeita e a sua obediência a Deus até a sua cruz, a sua crucificação. Então entenda que Jesus então ele se torna, e Paulo está trazendo esse conceito, o representante, assim como Adão representou você para a queda. Se você crê em Cristo Jesus, Cristo representa você para a vida. Isso muda todas as coisas. Então você precisa de um representante. Assim como você teve um representante no início, você precisa de um representante agora. E esse representante perfeito que faz aquilo que você não poderia fazer, e se você achava injusto, poxa, mas Adão pecou e eu pago o pato? Mas Jesus obedeceu e você recebe a graça.
Jesus foi perfeito na sua obediência e você é agraciado, você é amado por Deus por causa da obediência de Cristo. Ele é o seu representante. Isso é um conceito bíblico importante para entender a ideia da obediência, entender como que a obediência se aplica na nossa vida e como que Deus nos olha a partir então de Cristo. Isso muda todas as coisas. Dos filhos de Adão, nós agora estamos unidos a Cristo. E há um conceito bíblico que surge da representação legal, onde Cristo agora nos une a Ele, tá? E eu vou deixar aqui alguns textos como tarefa, eu vou colocar na tarefa da semana para você ler Gálatas 2:20, Romanos 6:4-5, o verso 10 e Efésios 2:5. Esses textos falam sobre essa ideia, esse conceito de união que Paulo aborda no Novo Testamento. Temos agora uma união, estamos unidos a Cristo, tá? E unido a Cristo é espiritualmente unido a Ele pela fé, de maneira que agora nessa união existe uma nova percepção, existe uma nova natureza, existe uma nova identidade. A Bíblia fala, né, 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você foi recriado, você foi criado novamente em Cristo. Então há uma nova realidade a partir de Cristo, a partir dessa união. Estamos agora unidos. E a união com Cristo, ela é uma união legal, porque lembra que Jesus cumpriu os preceitos da lei, Jesus cumpriu toda a lei e Jesus cumpriu as consequências da desobediência. Logo, existe amparo legal diante da lei de Deus. Você está unido a Cristo porque Ele pagou o preço, a penalidade. Ele cumpriu a lei para que você pudesse ser unido a Ele. Então Ele paga, redime você pelos seus pecados e por causa disso há uma união legal. Mas há também uma união vital. E a primeira união é uma união de direito que você tem quando você crê em Cristo Jesus. Então você está ligado, unido a Cristo. A segunda é uma consequência, uma decorrência da primeira, que é o que nós chamamos de união vital. Quando nós estamos unidos a Cristo, a vida de Cristo está em nós e o Espírito que opera em nós opera a vida. Isso gera algo novo. Aí é o que nós chamamos de uma transformação de vida. Por isso, pense que quando Deus olha para você, e nós vamos falar mais no final agora sobre isso, e vê você como obediente, mesmo quando você peca, por causa da sua união, por causa de toda essa realidade que nós falamos na aula de hoje, não significa que porque você está unido a Cristo, está tudo bem, você pode fazer o que você quer, e Deus vê você e está tudo beleza, mas significa que da mesma maneira que você tem uma união legal, você tem uma união vital. Se você está legalmente unido a Cristo, você está em vida unido a Cristo, e essa vida de Jesus está transformando, movendo a sua vida. O Espírito Santo está agindo em você, agindo dentro de você. Isso que nós chamamos de união vital também. E há uma citação interessante, a gente vai já finalizando a nossa aula, sobre, na verdade são duas citações que eu queria fazer para você, tá bom? A primeira, ela é a seguinte, ela diz assim: nossa união com Cristo é o meio pelo qual Ele opera em nós pelo Seu Espírito Santo. A nossa união vital com Cristo, é o meio pelo qual Ele opera em nós pelo Seu Espírito Santo. A união legal se refere à sua obra objetiva, fora de nós, que nos é acreditada por meio da fé. Porque nós falamos, por meio da fé em Cristo Jesus, estamos legalmente unidos, somos unidos com Cristo, porque cremos nele. E é isso que a Bíblia fala: se você crê em Cristo, você tem perdão, você tem redenção, a obra de Cristo ela é aplicada a você, tá bom? E a união vital se refere à sua obra subjetiva dentro de nós. É algo que Deus está fazendo, né? Que também é realizada por meio da fé, à medida que confiamos em Seu Espírito Santo para trabalhar em nós e através de nós. Isso a gente vai falar
numa próxima aula sobre a união vital, sobre esses efeitos da união com Cristo, daquilo que Cristo faz em nós pela fé nele, tá bom? E há uma outra citação que diz assim: portanto, podemos dizer com precisão que quando Jesus viveu uma vida perfeita, nós vivemos uma vida perfeita. Quando ele morreu na cruz para sofrer a penalidade do pecado, nós morremos na cruz. Tudo o que Jesus fez, nós fizemos por causa da nossa união legal com ele, tá bom? Leia os textos que nós abordamos. Eu não li o texto para a aula não ficar longa. Você vai ler os textos que eu falei agora há pouco, vou passar nas tarefas e você vai ver exatamente isso que nós falamos nessa questão da união legal, união vital, e essa citação representa agora tudo o que Jesus fez na sua vida, morte e ressurreição foi o que você fez. Assim como tudo que Adão fez no pecado, você fez, tudo que você fez, tudo que Cristo fez a partir da sua fé em Cristo, também agora é o que você fez. Por isso, a obediência de Jesus agora também é a sua obediência. Se você confiou então em Jesus, e para a gente finalizar, a gente já vai terminar, as implicações práticas aqui, para a gente pensar sobre isso. Se você confiou em Cristo, sabe que esse fato mudou como você se relaciona com Deus. A confiança agora que flui dessa realidade para caminhar, orar, pedir perdão, se arrepender e crescer na fé. Então, se você confiou em Cristo, você sabe que você pode ter uma confiança nova de se relacionar com Deus. Você não fica mais inseguro. Será que Deus me aceita? Será que Deus me ama? Como que Deus está me vendo? Será que Deus está me vendo como um pior pecador? Se você confiou pela fé em Cristo Jesus, Ele está vendo você como seu filho amado. Tenha isso seguro. Ele está vendo, através da união com Cristo, união legal, Ele vê você e tudo que Cristo fez é o que você fez. Tudo que Cristo fez, você fez também. É isso que Deus vê em você. Mas Deus não se liga mais para o meu pecado? Não é esse o ponto. Nós vamos tratar, porque a união também gera transformação. Quando o pecado acontece, o cristão deve se arrepender por ele estar unido a Cristo. Espiritualmente, pela fé, ele precisa se arrepender, ele precisa confessar. Isso é um efeito dessa união com Cristo, tá bom? Mas você tem confiança, você não fica mais inseguro. Outro fato importante é que mesmo que nós não sejamos perfeitos nós somos vistos como imperfeito pelas pessoas, assim como Jesus foi visto às vezes pelos fariseus, por causa da nossa união legal. Aos olhos de Deus estamos em obediência perfeita. Deus agora aceita o que você faz e Ele se alegra. Antes as nossas obras eram trapos imundos. Hoje aquilo que a gente faz é agradável a Deus. Deus pode aceitar até as suas obras imperfeitas, até aquilo que você faz às vezes de maneira que não é perfeita. Nada, a gente faz às vezes as coisas e é sempre no fundo do nosso coração. Nós estamos de alguma maneira olhando para nós. Mas por causa de Cristo, aquilo que você faz é agradável a Deus. Deus aceita as suas atitudes, as suas obras, aquilo que você faz para a sua glória, e Ele se alegra com isso, tá certo? Por último, você não precisa mais andar angustiado, mas com aquela ideia, né? Se Deus irá ou não receber as suas obras, ou se Deus irá acreditar algo a mais. Poxa, será que Deus está acreditando algo a mais para mim? Eu fiz isso, agora Deus debitou do meu crédito no céu? Não, você já tem tudo por causa de Cristo. Fique em paz, siga firme em paz, sabendo que agora Deus vê você como um filho obediente por causa da obediência de Cristo Jesus. E se Ele te vê como obediente, não significa que você pode sair desobedecendo. Significa que Ele vai produzir também obediência na sua vida desde então, dessa realidade nova. Deus abençoe sua vida, espero que essa aula tenha sido proveitosa e até a próxima aula. Até mais. Tchau!